O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo divino se fez carne, habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, para que nós que, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação do Cristo vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, cheguemos às glórias da ressurreição, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Como vai você? Gostaria de meditar sobre uma passagem de João 21, de 1 a 14. João 21, de 1 a 14. Este que é, assim, podemos dizer, um dos encontros mais íntimos e restauradores de Jesus com seus discípulos após a ressurreição. Essa passagem nos fala sobre o cansaço do esforço humano sem Deus e a abundância que surge quando obedecemos à sua voz. Primeiro cenário da frustração, versículo 1 ao 3. Após a morte e ressurreição de Jesus, os discípulos parecem estar em um limbo emocional. Pedro, agindo por impulso ou necessidade, decide voltar ao que conhecia, a pesca. O retorno ao passado, né? O retorno ao passado. Vou pescar, não é assim que ele faz? Fala. Quando não sabemos, sabe, queridos, o que fazer, nós temos a tendência de voltar àquilo que é familiar. Mesmo que Deus já tenha nos chamado para algo assim, digamos, muito maior. A noite trivial. Naquela noite, nada apanharam, fala o texto. O texto enfatiza que o esforço próprio, longe da orientação do Cristo, muitas vezes resulta em redes vazias. É o símbolo do trabalho humano sem a bênção divina. Aí, versículo 4, 6, tem a voz que muda a realidade. Ao amanhecer, Jesus aparece na praia, mas eles não o reconhecem de imediato. E ele faz uma pergunta retórica: Filhos, tende algo para comer? Sabe, a confrontação da escassez. Jesus nos faz encarar nossas redes vazias para que reconheçamos nossa dependência dele. Não adianta querer fazer a nossa vontade, temos que depender de Deus. E aí tem a obediência improvável. Jesus ordena que lancem a rede à direita. Para pescadores profissionais, receber ordens de um estranho na praia após uma noite de fracasso exigia humildade. O resultado daquela palavra? A rede encheu-se tanto que não conseguiam puxá-la. Então a diferença entre a escassez e a abundância não foi a rede, ou o barco, ou o mar, mas a direção da palavra de Jesus. Lance a rede para a direita. Versículo 7 ao 8. O reconhecimento e a pressa de Pedro. Continuemos. João, o discípulo amado, é o primeiro a perceber: é o Senhor. Assim que Pedro ouve isso, se lança ao mar. Primeiro, João tem a sensibilidade espiritual e reconhece Jesus pelo milagre. Quem caminha com Cristo aprende a identificar seus sinais. O fervor de Pedro depois. Pedro não espera o barco atracar. Seu gesto de se lançar ao mar mostra
digamos, um coração assim ansioso por restauração. Ele já não se importa com os peixes, mas com o dono do milagre. Aí versículo 9 ao 14, o final. A provisão e a comunhão. Ao chegarem à terra, eles encontram algo assim surpreendente, Jesus já tinha preparado uma brasa com peixe e pão. Ele já cuidou de tudo. Antes mesmo de os discípulos trazerem os peixes da rede, Jesus já tinha o alimento pronto. Isso, nos ensina que Jesus não precisa do nosso sucesso para nos sustentar, mas Ele nos convida a participar da sua obra. O convite que Ele faz, qual foi? Vinde e comei. Jesus não os repreende pelo fracasso da noite anterior ou por terem voltado à pesca. Ele os convida para a mesa. A comunhão é o lugar da cura. João vai falar no texto que os 153 grandes peixes, o número exato simboliza a totalidade e a diversidade da missão que os esperava. A rede, apesar de pesada, não se rompeu. A Igreja do Cristo suporta a colheita que Ele envia. Então esse texto vai nos ensinar que o esforço sem direção divina gera cansaço. Obediência gera o quê? Fruto. Porque o Senhor se manifesta no nosso cotidiano, nas nossas praias e rotinas de trabalho. Então o foco não deve ser a rede cheia, mas o Senhor na praia. O milagre é apenas o caminho para nos levar à mesa da comunhão com Ele. E eu pergunto para você que está assistindo, você tem tentado pescar por conta própria? Ou está atento aí à voz de quem está na praia orientando o seu barco? Porque existe o perigo de você dizer assim, eu sei fazer, como Pedro, vou pescar. A autossuficiência, né? Pedro era um mestre na pesca. Aquele era o seu domínio. Queridos, o maior obstáculo para ouvirmos a voz de Jesus na praia não é a nossa falta de habilidade, mas, o excesso de confiança nela. E o detalhe, né? Eles pescaram a noite toda, que é o melhor horário, e no lugar que conheciam. Muitas vezes, estamos pescando por conta própria em áreas até onde nós consideramos especialistas. A carreira, a criação de filhos, os relacionamentos. É difícil admitir que o mestre da vida sabe mais sobre a nossa rede do que nós mesmos. E aí tem o cansaço da noite vazia, o esgotamento. Eu imagino, pescar a noite toda sem pegar nada é exaustivo. Quando você tenta resolver tudo sozinho, você vai sempre chegar no amanhecer esgotado, frustrado, com cheiro de peixe, mas sem peixe nenhum, sem peixe algum. E Jesus aparece no amanhecer. Ele espera o momento em que nossas forças se esgotam para mostrar que a sua graça começa onde o nosso braço termina. E aí você, que está aí, se você sente que está trabalhando muito e não vê resultado, talvez não seja a falta de esforço, mas falta de ajuste de lado. Lança a rede para o lado direito, Jesus falou. Às vezes a bênção está a apenas um lado do barco de distância, a obediência.
e não a quilômetros de esforço extra. Então, a sensibilidade para ouvir a praia. A praia representa a eternidade, o lugar firme onde Jesus está. O barco representa a nossa vida temporal, instável, cercada por ondas. E a distância entre o barco e a praia era cerca de 200 côvados, aproximadamente 90 metros. Não era tão longe, mas o barulho do mar poderia abafar a voz de Jesus. Então, para terminar, estar atento, sabe, à voz de quem está na praia exige silêncio. Silenciar o barulho do barco, silenciar as preocupações, o medo da escassez, a ansiedade pelo sucesso. Porque ouvir Jesus requer uma postura de discípulo, não apenas de trabalhador. E eu peço para você, identifique sua noite. Em qual área da sua vida você tem lançado a rede repetidamente sem sucesso, hein? Mude o lado, não o mar. Jesus não mudou os discípulos de barco, nem os mandou assim, digamos, para outro mar. Ele apenas mudou a estratégia. O que Deus quer que você faça de forma diferente hoje, no mesmo lugar onde você está. Deus quer que você faça diferente. O que você tem que fazer diferente? Pensa nesse final de semana. Porque o banquete espera por você. Lembre-se que o objetivo final de Jesus não era dar peixes a eles, mas ter um banquete com eles, sabe? O milagre é o convite para a intimidade. E Jesus te convida para essa intimidade. Fique em paz, fique com Deus. Até segunda, se Deus quiser. Tchau.